Boa noite, igreja. Que a graça e a paz sejam sobre todos nós. Amém? Vou guardar esse microfone aqui embaixo. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, dos versos 1 ao 7. Atos, capítulo 6, dos versos 1 ao 7. Assim está escrito. Mesmo os assentados podem acompanhar atenciosamente pela sua própria Bíblia, ou pelo seu smartphone, ou pelo telão que aqui está à frente. A instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai querido, a Tua palavra foi lida. Manifesta agora em nossos corações a Tua mensagem, que é viva e eficaz. A Tua mensagem, ó Deus, que nos leva à verdadeira conversão, mudança de atitude, em abandonar conceitos e preceitos errados para viver sob a luz da Tua palavra, debaixo, ó Pai, da obediência da Tua palavra, porque sabemos, ó Pai, que na obediência à Tua palavra há bênçãos, mas na desobediência da Tua palavra há maldição, castigo, disciplina. Por isso, ó Pai, queremos que essa palavra seja de fato lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que essa palavra seja bálsamo, trazendo cura. Que essa palavra seja, ó Pai, a verdade que venha libertar vidas dos grilhões, das algemas e das amarras de Satanás. Pai, te peço que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração possa ser agradável somente a Ti, Deus meu, Rei meu e Senhor meu. Amém. Amém. Irmãos, não podemos olhar para
o livro de Atos e saber que no primeiro século, até o fechamento do cano das Escrituras Sagradas, era somente um livro, onde Lucas, ele relatou os atos do Senhor Jesus Cristo, através do que temos hoje o Evangelho de Lucas, e após isso, a ascensão de Jesus Cristo aos céus, ele relatou, através desse segundo livro que nós temos, denominado como Atos dos Apóstolos, os atos de Deus, do Espírito Santo, por meio dos apóstolos. E não podemos negar, irmãos, não podemos negar que Atos, o livro de Atos, é um livro que demonstra, que aponta, que mostra, que evidencia, para mim e para você, a ação do Espírito de Deus, que desceu sobre aquela igreja, que de princípio era somente 120 irmãos. E com o fato do Pentecostes, onde ali eles estavam orando em línguas estrangeiras, e cada um daqueles que estavam em Jerusalém começaram a ouvir em dons, em sua própria língua materna, onde uns e outros começaram a dizer que eles estavam bêbados, e no primeiro discurso de Pedro, defendendo a sobriedade daqueles irmãos diante daquele fato, 3.000 almas se converteram a Cristo Jesus. Logo após, vemos ali Pedro e mais alguns dos apóstolos indo à oração, e ali é realizado um milagre, um coxo foi curado. 40 anos pedindo, 40 anos com aquela enfermidade, e ele foi curado. Os apóstolos foram presos, louvaram, cantaram a Deus, foram soltos. E Atos dos Apóstolos diz que a igreja cresceu. E de 3.000 passou para 5.000 pessoas naquela igreja primitiva, irmãos. Ao olhar, irmãos, para a igreja primitiva e olhar para a nossa atualidade, a igreja contemporânea, alguns podem até dizer que esses irmãos, eles usaram de fato o evangelismo explosivo. Nós fazemos parte da multidão dos que creram. Você faz parte dessa multidão dos que creram. Toda a igreja cristã na face da terra, na qual nós chamamos de igreja militante, faz parte da grande multidão daqueles que creram e que creem no Senhor Jesus Cristo. Se nós fazemos parte, se eu e você fazemos parte deste povo que está sendo relatado aqui, qual é a diferença deles para nós hoje? Qual a diferença desses irmãos aqui, no princípio da igreja, logo após a ascensão de Jesus, para nós hoje? Se o Espírito Santo está disponível, se a ação de Deus está disponível da mesma forma que era antes, é agora, sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Muitos teólogos, eu poderia citar aqui, Matthew Henry, John Stott, Kistemaker, Hernandes Dias Lopes também, ele cita esses autores. Ele fala que o livro de Atos deveria se chamar, não Atos dos Apóstolos, mas deveria se chamar Atos do Espírito Santo.
Atos do Espírito Santo. Então, irmãos, o que vai fazer a diferença nesta igreja, ou em qualquer igreja na face da terra, na minha vida, na sua vida, no seu lar, em qualquer lugar onde você estiver, é de fato a ação do Espírito Santo no teu coração e na tua vida. Se você for um crente cheio do Espírito Santo, com certeza o Evangelho através de você não vai ser retido como uma poça represada. Com certeza o Evangelho não vai ser estancado. Mas se você se encher do Espírito Santo, esse Evangelho vai transbordar e vai alcançar quem estiver à sua volta. A proposta hoje, irmãos, que eu gostaria de trabalhar, é sobre o diaconato, a diaconia. Às vezes, quando a gente fala assim, olha, eu vou falar sobre a diaconia, nós linkamos apenas a diaconia a certos irmãos que estão exercendo um ofício na qual chamamos na igreja local de diáconos. Mas a palavra de Deus, ela trabalha tanto o ofício, mas também trabalha em todos os corações de todos os cristãos a diaconia. O que significa diaconia? Serviço, servir. E o que estava acontecendo aqui nesse texto? O que estava acontecendo? É certo que a igreja cresceu. A igreja estava em Jerusalém, na sede mundial da fé, daquela época, da fé cristã. Ali habitava tanto judeus de fala hebraica ou aramaica, judeus nativos, que não tinham sido espalhados pelas outras nações, mas judeus que haviam crescido naquela região. Mas havia também os judeus que foram espalhados, que viviam, cresceram em outras terras e voltaram para Jerusalém. E agora, tanto os judeus nativos quanto os judeus estrangeiros faziam parte da mesma igreja. E o que aconteceu? O texto nos fala que naqueles dias, quais dias? Esses dias que eu acabei de falar para vocês. Multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Paulo Anglada, ele trabalha no seu comentário, aqui, a palavra murmuração, e ele aponta para a mesma palavra usada quando o povo hebreu murmurou contra Deus no deserto. Onde eles falavam assim, Deus nos trouxe para o deserto para morrer. Lá no Egito a gente tinha cebolas. Lá no Egito a gente tinha tâmaras. Lá no Egito a gente tinha isso. Agora nós estamos no deserto para morrer. Esse Deus só sabe nos dar maná. Maná é maná de manhã, é maná à tarde. Lá no deserto, lá no Egito nós tínhamos carne. E eles lembravam e murmuravam aquilo que eles tinham perdido. E não conseguiam olhar para o grande livramento que Deus tinha dado. Irmãos, como é fácil murmurar. Como é fácil, irmãos. Como é fácil fechar os olhos para tudo aquilo que Deus é. Como é fácil fechar os olhos para tudo aquilo que Deus fez. Como é fácil fechar os olhos para os cuidados de Deus e olhar para o nosso coração, para a nossa vaidade, para as nossas necessidades e colocar essas necessidades humanas, egocêntricas ou egoístas, vaidosas, acima
de qualquer coisa, acima da gratidão que deveríamos ter com esse Deus maravilhoso, que tanto zelou, que tanto cuidou, e que tanto fez por nós e tem feito. Lucas registra nesse texto específico que nós lemos, apenas um problema na igreja. Eu concordo com Mateus Henry, que esse aqui foi o terceiro grande ataque de Satanás na igreja primitiva. Porque o primeiro ataque, irmãos, foi de fora para dentro. Foi quando eles eram perseguidos pelos judeus, perseguidos pelos fariseus, para que eles calassem a boca, para que eles não falassem em nome de Cristo. Tanto é que quando Pedro foi arguido, mas João e outros foram arguidos pelo Sinédrio, eles falaram, olha, como eu vou calar diante de tamanha salvação? O primeiro ataque de Satanás, ele foi de fora para dentro. Irmãos, eu creio que a igreja no Brasil, ela não sofre perseguição. Não sofremos, irmãos. Talvez você possa sofrer uma chacotazinha no seu trabalho. Então, Paulo Anglada, ele fala que esta palavra aqui, de boa reputação, ela é totalmente ligada à palavra respeitados. O diácono, ele deve ser uma pessoa respeitada, admirada no meio da comunidade, como uma pessoa respeitosa, uma pessoa de boa reputação, como diz lá em Atos. Uma pessoa não entregue a muito vinho. Alguns pastores mais puritanos concordam que esse muito vinho seria de fato para aquelas pessoas que não se embriagassem. E como é difícil a pessoa ficar apenas numa dose de vinho para não se embriagar, então é melhor que a pessoa não seja dada ao vinho. Que ela não seja dada ao vinho. E aí ele fala, de uma só palavra. Essa pessoa que almeja o exercício do diaconato, ele tem que ser uma pessoa de uma palavra só. Ela não pode ser aquela pessoa, não, pode contar, eu vou. Pode contar comigo. E chega na hora da reunião, não vai. Isso não acontece 1, 2, 3, 4 vezes, 5 vezes, não, acontece várias vezes. Irmãos, não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. Eu estou fazendo uma série de sermões em Atos dos Apóstolos. Já preguei até o capítulo 6, eu preciso pregar o capítulo 6. E nós precisamos ouvir a verdade para que essa verdade venha me libertar. Para que essa verdade venha te libertar. Porque na obediência há bênção. A bênção de Deus, irmãos. É necessário que o diácono seja de uma palavra só. Sim, sim, não, não. Que tenha compromisso com a sua palavra. É necessário que esse diácono não seja inclinado a muito vinho, como já falei, não seja cobiçoso e desorde na ganância. Pessoa que só pensa no dinheiro, 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 dinheiro. O dinheiro, a ganância já se tornou o seu Deus. As coisas que querem se tornou o seu Deus. É isso que a palavra de Deus está dizendo para a gente aqui esta noite, irmãos. A igreja aqui indicou alguns nomes para o diaconato. Alguns irmãos foram indicados para o diaconato.
Irmãos, é certo que a gente sempre escuta assim, não, pastor, eu sei, mas a gente é humano. A gente é humano, a gente erra. Todo mundo erra. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela deve ser aquela luz que ilumina o nosso caminho para que a gente não venha tropeçar em alguma pedra. Uma coisa é você estar dirigindo por uma estrada escura, perigosa, cheia de curva, chovendo, com um carro sem farol, sem desembaçador, sem ar-condicionado, com um rapador de vidro ali estragado, não é? Outra coisa é você dirigir numa estrada, nessa situação toda, com um carro perfeito. E a palavra de Deus te dá essas condições, irmãos. De você ter segurança na sua jornada. De você ter segurança no seu caminho. Por mais difícil que seja, a palavra de Deus te dá essa segurança. A palavra de Deus te dá esse conforto. Te dá essa tranquilidade. Porque você sabe que você está pautando a sua vida. Está pautando as suas decisões em cima daquilo que Deus deixou escrito. Mas Lucas também aqui, por meio do relato que ele tem, possivelmente de Paulo, porque ele era um historiador exímio, ele disse que os apóstolos dizem que essa pessoa, além de ter boa reputação, além dessa pessoa ser de uma só palavra, essa pessoa deveria ser cheia do Espírito Santo e de sabedoria. Irmão, nós reformados, nós cremos que todos aqueles que foram batizados com o Espírito Santo já são cheios do Espírito. Agora eu vou explicar essa questão para vocês. A evidência do batismo com o Espírito Santo não são os dons. A evidência do batismo com o Espírito Santo é a mudança de vida. A evidência do batismo do Espírito Santo é a conversão. Se você foi batizado com o Espírito Santo, você não vai conseguir ser a mesma pessoa. Você cada dia vai querer ser uma pessoa melhor, você vai lutar contra as suas vaidades, vai lutar contra os seus pecados, onde a soberania de Deus vai caminhar junto com a responsabilidade humana, irmãos. Irmãos, é bem claro e bem certo o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui esta noite. Eu posso ser batizado com o Espírito Santo e não ter nenhum fruto, não dar evidência nenhuma de que eu tenho o Espírito Santo em mim? Posso ser batizado e não dar nenhum fruto? Que fruto? Quais são os frutos do Espírito? Amor, paz, alegria, longanimidade, domínio próprio, não é isso? Mansidão, benignidade. Esses são os frutos do Espírito. E os frutos da carne, é qual? Aí a gente já sabe, né, Fátima? Discórdia, lascívia, e mentira, e outras coisas mais que a palavra de Deus fala, irmãos. E cheio de sabedoria. A palavra de Deus fala, olha, se te falta sabedoria, peça a quem? Que te dá com liberalidade e nada te impropera. Às vezes a gente está falando aqui das atribuições dos diáconos, e a pessoa fala assim, meu Deus, o que eu faço? Eu não tenho nenhuma dessas atribuições. Ou está me faltando algumas. E já quer talvez desistir do diaconato, ou pastor, tira meu nome lá dos nomes que foram indicados pela igreja, porque eu estou longe de ser isso aí. E muitas vezes a gente escuta isso. Muitas vezes a gente escuta isso. Mas não foi difícil, irmãos, não foi difícil, no meio dos discípulos, achar esses homens. Não foi difícil, irmãos. Se a gente achar que não existe irmãos, ou que não existe irmãos que são convertidos,
ou que estão aptos a serem trabalhados pelo Espírito Santo, eu estou colocando em xeque a palavra de Deus, eu estou colocando em xeque tudo aquilo que a palavra nos ensina da ação do Espírito Santo na vida de homens e mulheres, onde elas são homens e mulheres que podem ser e foram transformados pela ação do Espírito Santo. Tanto diácono quanto presbíteros, quanto todos os cristãos, irmãos. É impossível você ter um encontro com Deus e esse encontro não te impactar. Você pode olhar na história de todos os homens bíblicos. Todos eles foram marcados por Deus no seu encontro. E a mais conhecida de todas as histórias foi de Jacó, no Val de Jaboque, onde ele foi marcado por Deus na coxa. E depois teve seu nome mudado de Jacó, o enganador, o mentiroso, para Israel, aquele que luta com Deus. Irmãos, se Deus te chamou, Ele te capacitará. Basta você rever os seus valores, rever os seus conceitos, as suas prioridades. Irmãos, eu não estou falando aqui somente para diáconos, eu estou falando para todo cristão. Porque nós vivemos uma era que as coisas de Deus estão em segundo plano. Nós vivemos uma contextualidade em que as coisas de Deus estão em segundo plano. Primeiro é o que eu quero. Primeiro é o que eu desejo. Primeiro é o que eu sonho, o que eu almejo. Primeiro é a minha alegria, a minha satisfação. Depois é de Deus. E aí a gente vai para a palavra, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus está agindo com misericórdia na sua vida. Deus está agindo com graça na sua vida. Muita graça e muita misericórdia, seja tanto na fartura que você tem, ou tanto na escassez que você tem, Deus está agindo com graça. Às vezes somos nós que não percebemos essa graça de Deus e esse agir de Deus. Aí, irmãos, vamos para o verso 6 e 7, para a gente terminar. E apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Pronto, irmãos. Todos nós fomos chamados para servir. Todos nós temos que zelar por todas essas atribuições que foram ditas aqui. Mas há aqueles que foram chamados para ser diáconos, que na qual as mãos foram impostas. E eles assumiram um compromisso diante de Deus e diante da igreja com o ofício. Todos os diáconos que foram ordenados, que as mãos foram impostas, que fizeram um juramento solene diante da igreja e diante de Deus, precisa entender o que está aqui no versículo 6 e versículo 7. A importância do compromisso que fizeram diante de Deus. Não é apenas um cargo, é um ofício, na qual Deus levantou homens, pastores, para impor a mão. E o compromisso do diaconato é com Deus e com a igreja. Porque o diaconato tem um valor altíssimo para que a paz, a alegria, a harmonia seja estabelecida no meio dos irmãos. Eu louvo a Deus. Estou fazendo reunião com alguns dos diáconos
uma segunda-feira sim, uma segunda-feira não. E sempre chega por meio de um diácono ou outro, situações que o pastor precisa saber. Ó, pastor, aquela família está precisando. Dá uma olhada lá e tal, eu percebi isso, eu percebi aquilo. É exatamente isso que o texto está falando aqui, irmãos. Porque tudo aquilo que é concernente ao pastorado, eu creio que esses diáconos fizeram de tudo para que os apóstolos pastoreassem. Distribuindo, zelando das viúvas, apaziguando. Às vezes a gente fala que diácono, né, não precisa apaziguar nada. Sim, ele precisa apaziguar. E no caso aqui, qual foi o motivo? As murmurações. Os diáconos eles precisam trazer paz para a igreja, apaziguar. Paulo Anglada, quando fala dessas murmurações, ele vai lá para Provérbios 6, 16 a 19. Onde fala, olha, uma coisa Deus rejeita, mas uma Deus odeia. E qual é? Murmuração. Irmãos, é assim, o homem, nós somos tentados a murmurar. Murmuramos daquilo que nos desagrada. Talvez esse sermão hoje está sendo pesado para alguns, né? E muitas vezes alguns irmãos dizem por aí que muitas vezes o pastor ele traz sermão encomendado. E começa a murmuração na igreja. Irmão, se pastor, eu falo que é um desafio muito grande para o pastor, porque muitas vezes ele se sente tentado a pular certas partes na Bíblia para não confrontar a igreja e não confrontar alguns irmãos. Principalmente se for um pastor bem amoroso. E uma das coisas que pegou na minha ordenação, irmãos, para quem estava na minha ordenação, foi que eu nunca fui uma pessoa de confrontar. Nunca fui. Então, o que pegou na minha ordenação para pastor, falou, olha, o Camilo, ele não vai ser um bom pastor porque ele não é bom para confrontar. E pastor tem que confrontar. Porque eu sou muito de agir mais pelo amor, de fazer pelo pastorado, de conversar. E muitas vezes, um pastor de púlpito, ele precisa confrontar, irmãos. De vez em quando, a gente confronta, mas não é sempre. Mas não é para o seu mal. É para o seu bem. É para o seu crescimento. É para que você venha crescer nessa graça, nesse conhecimento de Deus. Algumas poucas vezes eu confrontei de púlpito, irmãos. E quando a gente chega num texto, quando fala de diácono, de presbítero, e são textos fortes, onde Paulo exorta, onde Pedro exorta, irmãos, a gente tem que tocar em assuntos que, de fato, vai, muitas vezes, diretamente ao coração de alguns. Eu nem posso dizer que eu peço perdão, por como eu vou pedir perdão, por estar transmitindo a palavra de Deus, que eu orei tanto essa semana para ser, ó Deus, me ajuda a transmitir essa palavra com muito amor e temor. Com muito amor e com muito temor. Meus irmãos, a igreja é um corpo vivo. Terminando, só para eu terminar. A igreja é um corpo vivo. E a igreja só vai crescer na palavra e em quantidade se essa igreja for cheia do Espírito Santo. Se essa igreja for cheia de pessoas de fato convertidas. Convertidas a Deus, com o coração voltado para Deus. Pessoas que negam a si próprias. Pessoas que negam as suas vaidades, os seus prazeres, para colocar Deus em primeiro lugar.
Existe na igreja dons e dons, irmãos. Em algumas igrejas existem dons espirituais que nós não temos na nossa igreja. Mas isso não quer dizer nada. Se o dom mais importante de todos é o amor, como eu tenho amado a Deus? Ou se eu tenho amado a Deus o suficiente? Ou você tem buscado amar a Deus? Porque se o meu amor a Deus não estiver grande, se eu não amar a Deus, eu posso me esforçar o máximo, que eu não vou conseguir amar meu próximo. Se eu não amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, eu não vou amar o próximo. Não vou. Porque a fonte de todo amor está em Deus, irmãos. E se Deus não for essa fonte de amor a me encher, a ponto de me transbordar e contaminar vocês com esse transbordar, eu vou ser um vaso seco. Vaso seco. Vaso seco. Que não tem nada a oferecer. A não ser conceitos, preconceitos, prejuízos, juízos, filosofia e tantas outras coisas que o mundo oferece. Então, é com muito amor a Deus e com muito temor a Deus é que eu entrego essa palavra aqui na igreja esta noite. Eu entrego essa palavra. Tanto para os diáconos, quanto para os presbíteros, quanto para cada um dos membros dessa igreja. E que Deus possa fazer você de fato entender que você foi chamado e chamada para algo muito precioso. Muito precioso. E que tudo que você venha fazer nessa vida, ou já fez, ou vai fazer, não se compara com aquilo que Deus te deu nas suas mãos para você exercer. E o desafio que essa palavra nos dá, irmãos, o desafio que essa palavra nos dá, se até agora você não conseguiu viver isso, se até agora você não conseguiu viver isso, faça um compromisso com Deus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e fala: Deus, eu quero viver essa palavra. Eu quero abandonar o meu velho eu. Eu quero crucificar o meu velho eu agora e quero nascer dentro desta palavra com um propósito de amar o Senhor de todo o meu coração, de todo o meu entendimento e com todas as minhas forças e ser diferente de hoje em diante. Para a honra e glória do Senhor, para que o Senhor cresça e eu diminua. Feche seus olhos, convido o pessoal do louvor aqui à frente, esteja orando a Deus. Senhor Deus, Pai querido, quero nos colocar diante do Senhor e diante dessa palavra que foi ministrada aqui essa noite. Essa palavra que foi dada a nós aqui essa noite, Pai. Essa palavra não é minha, Deus. Deus, essa semana, diante dessa palavra, Deus, eu procurei na palavra, eu estudei a palavra, eu orei, busquei no Senhor. E muitas vezes, ó Deus, veio dúvida no meu coração, procurei em outros autores reformados, se eles concordavam com o discernimento que eu estava tendo. Pai, não teve como fugir da ministração dessa noite. Porque a palavra, ela me confrontou primeiro. Se existe uma pessoa que foi confrontada, primeiramente fui eu, com esta palavra. Porque eu chorei, eu sorri, eu tive medo, tive receio, mas o Senhor, ó Deus, me trouxe aqui esta noite, diante desse púlpito, diante dos nossos irmãos. E esse irmão e essa irmã que está com o olho fechado aqui esta noite, colocando diante do Senhor a oração, e fazendo um compromisso, Deus, de hoje em diante, ser diferente, se comprometer com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com a sua causa, com o seu reino, ó Deus. Esteja sobre a vida dele e dela, Pai, dando força, trazendo alegria e entendimento, ó Pai, para que possam, ó Deus, como cristãos, filhos do Senhor, ó Pai, obedecer, observar e obedecer a Tua palavra, para que, Deus, que cresça a palavra do Senhor, tanto aqui, quanto
por toda a sua igreja, espalhada pelo mundo, ó Deus. Tanto esses irmãos que aqui estão essa noite, e que ouviram presencialmente esse sermão, quanto os irmãos que estão online, que ouviram, e aqueles que irão ouvir por meio da gravação, que vai perdurar pela internet, por muitos e muitos anos, eu não sei quanto tempo, ó Deus, mas que só possa vir com libertação a todos nós que ouvimos essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos.